Antes de abrir a palavra, nós vamos curvar as nossas frontes e, assim mesmo como vocês estão, falarmos com o Senhor. Deus, reconhecendo, Senhor, a Tua imensa grandiosidade em nossa vida, nós estamos aqui nessa noite porque necessitamos de Ti. Antes mesmo de falar para os irmãos, eu quero Te agradecer porque o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E que o mesmo efeito que surtiu em mim, que as pessoas aqui que necessitam possa trazer o mesmo efeito no coração delas, Pai. Que elas possam encontrar em Ti o verdadeiro significado de serem importantes, Senhor. A importância que temos vem totalmente de Ti, Senhor. Que nós possamos nos tornar pequenos diante de Ti, que cada vez mais o Senhor cresça diante de nós. Que nós possamos entender o quão somos amados por Ti. Só pode ser amável aquele que é amado por Ti. Nos torne, Senhor, pessoas amáveis. Nós te pedimos nessa noite, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que você é importante. Você é especial. Você é tão importante para Deus e isso não é um fato, é um fato incontestável. Eu não sei como o seu dia começou hoje e a noite já chegou e eu não sei também como o seu dia foi encerrado hoje, mas hoje talvez você tenha se sentido confiante, como eu estive, mesmo apesar de fragilizada por algumas situações que vivi essa semana, ou talvez você tenha se sentido desamparado. Existe uma possibilidade grande em que em algum momento da sua vida você pense ou seja tentado a achar que você não é importante, que você não é suficiente para as pessoas e talvez em algum momento você possa ter razão em relação a isso. É exatamente isso que o inimigo quer implantar em seu coração. De que você não tem importância alguma e também há pessoas que são usadas por ele e que chegam até você e colocam diante de você uma forma de deixar bem claro para você como você não é importante. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que o Senhor tem tentado colocar em seu coração. Basta que você deixe que ele trabalhe de forma inexplicável. Mas eu quero que você saiba que ainda que você não se sinta importante para ninguém, você é importante para Deus. E o Senhor Jesus, ele tem cuidado de você. De tal maneira que o foco dele está exatamente sobre sua vida. Pois ele ama você de forma intencional e prática. Ele deixa claro o seu amor por nós. Mas o fato é que essa afirmação faz toda a diferença. E você tem um lugar especial no coração de Deus. Eu gostaria que você mantivesse essa afirmação em seu coração, de que você tem um lugar especial no coração de Deus. Que essa afirmação também possa ser o gás para a sua fé. Essa afirmação de que você é especial para Deus possa alimentar a sua fé. Você sabia que cada pessoa reflete um pouco da glória de Deus? Você não é a exceção. Eu quero dizer essa noite isso para você, que você não é a exceção. Você também reflete essa glória de Deus. E em meio às suas imperfeições, Deus vê beleza e grande potencial em você. Você é especial. E a prova disso é que Cristo lhe criou a sua imagem e o seu valor e dignidade nascem exatamente dessa realidade em Deus. Deus te fez uma pessoa digna. Se alguém
tem dito para você o contrário e tem tentado tirar de você a dignidade, porque você talvez tenha perdido o emprego, porque talvez você esteja passando por um momento difícil em sua vida. Erga sua cabeça. Louve a Deus, mesmo por passar por isso, porque a dignidade vem do Senhor. E essa é a realidade de Deus para a sua vida, porque Ele lhe torna uma pessoa grande. Uma pessoa, e se você crê. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, versículo 13, em que o Senhor nos deixa uma mensagem muito poderosa, em que Ele diz, olha, todos acharam? Salmo 139, versículo 13. Diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Tá vendo só? Você não é um acidente, você não é um erro. Deus formou você com precisão e com carinho. Antes de você existir, você já fazia parte desse propósito, desse plano de Deus. Amém? Louvado seja Deus, porque você já fazia parte. Eu gostaria que você abrisse, de fato, aí, onde nós vamos continuar a palavra, em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas 22. Eu quero que você fique aí nesse capítulo, que nós vamos ler o versículo do versículo 24 ao versículo 30. Versículo 30. Posso ler? O título do capítulo é Seja o maior como o menor. Eu daria também um outro título, Quem é o mais importante? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nesse livro, em Lucas, exatamente nessa mensagem, Lucas ele é sincero acerca da imaturidade dos discípulos. Depois de uma experiência extraordinária e espiritual tão tremenda, que eles haviam compartilhado com Jesus na ceia da Páscoa, dirigida pelo próprio Senhor. Eles estavam discutindo entre si quem era o maior, quem era o mais importante. E no texto que acabamos de ler agora, há pouco, nós encontramos os discípulos discutindo entre eles acerca de quem receberia maiores privilégios no reino do céu. E como os primeiros discípulos de Jesus Cristo, há muitas pessoas também dentro das igrejas. Eu não estou querendo especificar exatamente a igreja adventista, somente ela, porque nós temos muitas igrejas, são muitas religiões, então eu estou falando na igreja como geral. Muitas igrejas existem e ambas estão buscando o poder de Deus, mas com o objetivo de alcançar a glória e a realização pessoal. Nos ensinos de Jesus, vemos também que o poder de Deus deve ser o poder de Deus deve ser buscado como meio para se realizar a obra de Deus.
e não como um fim em si mesmo. Muitas pessoas querem experimentar o poder de Deus em suas vidas, para se sentirem simplesmente superiores a outras, para ocuparem lugares de destaque dentro da hierarquia da igreja. Para terem os seus nomes talvez conhecidos e proclamados para outros cristãos, pela mídia secular, pela mídia evangélica, muitos querem lugares de destaque. E a gente tem visto isso frequentemente quando a gente liga uma TV e que a gente vê uma certa denominação, né? Eles exaltarem o nome do pastor e você sabe, rotula, né? O nome da igreja, o nome do pastor é um destaque e muitas pessoas têm feito isso. Tem pessoas com tanta fome de poder por aí afora e até mesmo dentro da nossa igreja, que elas não se contentam com o sucesso apenas na sociedade. Na sociedade em que eles vivem. Eles querem também que seus nomes sejam reconhecidos, não apenas na terra, mas também no céu. Fazem as obras, né? São rotulados como os pastores, né, do século, e esperam que Deus os reconheça como isso, porque eles agem através de se exaltarem a si mesmo. Por que tanta? Eu me perguntei, quando estava elaborando essa mensagem, eu perguntei para mim mesma, por que tanta preocupação em ser destaque? Se Jesus, na sua infinita grandiosidade, se colocou na condição de servo, como a gente leu aqui em Lucas, para que de forma humilde os discípulos pudessem compreender o que era mais importante. Eu gostaria que você abrisse em Ezequiel 28:14, e eu vou abrir um excedente aqui para explicar essa questão de Lúcifer, né? 28, Ezequiel 28, versículo 14, que diz o seguinte: vai falar sobre a posição em que Lúcifer ocupava no céu. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Quando Lúcifer ele teve a chance de ser perdoado por Jesus, ele não estava com a intenção de ser realmente perdoado por ele. Simplesmente ele pensou que havia sido sincero em pedir perdão a Jesus. Só que Jesus sabia a intenção do coração dele e Jesus percebeu que ele não estava sendo genuíno. Ele tentou fazer de uma forma que ele pudesse enganar o mestre. Mas Jesus já sabia mesmo antes de todas as coisas que isso aconteceria. E Cristo, ele percebeu então que o perdão não era genuíno e que o interesse de Lúcifer era exatamente que o seu cargo fosse restituído. O lugar de grande destaque que ele queria, ele gostaria muito que ele fosse devolvido. Mas isso não aconteceu. Lúcifer, ele era alguém que gozava de autoridade e privilégios no céu. E sua posição era de, como aqui disse no verso 14, era de querubim da guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas que viviam ali no céu. Eu citei esse relato apenas para que os irmãos percebessem que nos nossos dias, hoje, também temos vivenciado isso. O que é mais importante? Um lugar de destaque ou poder nos colocar à disposição de Cristo para servi-lo na obra que ele nos confiou? Eu não sei se no seu coração se passa exatamente o que eu penso, porque às vezes a gente partilha de um pensamento e esse pensamento pode ser igual ou pode ser diferente, mas para mim não há diferença.
do pastor Bulhão ou da a pessoa que é responsável pela higienização da igreja. Para mim não tem diferença alguma. Eu acho que a gente tem, e como aqui eu falei na mensagem, hierarquias a gente precisa respeitar, mas para mim eu não me encho mais de brio, não me interesso mais quando alguém propaga por aí que vai vir pastor fulano de tal, ou que o grupo musical fulano de tal vai vir. Lógico que a gente tem o prazer de ir e ser receptivo à mensagem, porque a gente precisa dela. Mas que a gente possa entender de fato quem é importante na nossa vida, para a gente saber quem de fato a gente está exaltando. Então, que a gente possa sempre reconhecer isso, né? Que o Senhor é que deve ser exaltado em todas as circunstâncias, quer seja onde for. E tem uma frase na vida que eu carrego comigo, que é que, afinal, quem não vive para servir, não serve para viver. E a gente precisa servir a Cristo. E é por isso que Cristo quer que você, nessa noite, o coloque em primeiro lugar em sua vida e que você se coloque para Ele à disposição para servi-lo. Sem importar com as críticas, porque as críticas, elas não impedem a gente de prosseguir, não. Depende de como você é receptivo à crítica. Se você abre o seu ouvido para ouvi-la e você guarda para si e você resolve prosseguir, você prossegue. Mas se você toma a crítica como um empecilho para você ficar paralisado e não fazer a obra do Senhor, você vai ser cobrado por isso. Você entenderá, nesse momento que eu vou contar uma experiência, o quanto você é importante para Deus. Eu escolhi uma pessoa nessa noite que eu já o conhecia há um tempo atrás, lá no Guanabara, mas que de uma certa forma eu tomei amor por essa família também. Eu amo todos vocês. E eu gostaria de convidar aqui minha irmã querida. Pode vir. Pode vir, sim, vem aqui. Eu tenho, não é um presente muito grandioso, não, mas é algo que quando você guardar em sua Bíblia, você vai lembrar. Se eu não morrer amanhã, se eu não for, a senhora vai lembrar de mim e vai saber guardar esse prego em sua Bíblia e vai lembrar exatamente dessa mensagem que eu preguei hoje, como a gente é importante para Deus. Guarda esse preguinho em sua Bíblia. E a senhora vai ouvir a mensagem agora da experiência que eu vou contar e você vai lembrar, Paty me falou a importância desse prego. Vou te contar agora. Como eu disse, todos nós somos importantes. E conta-se uma história que em uma nova igreja fora construída e as pessoas que vinham de todas as cidades para frequentar essa igreja e também para observar o quanto as pessoas comentavam que ela era muito bonita, que era uma igreja muito trabalhada por dentro e por fora, que elas começaram a criar dentro de si uma certa curiosidade para conhecê-la. Então começaram a chegar pessoas de todas as partes e foram admirar a beleza dessa igreja. E passaram horas dentro dessa igreja admirando toda a beleza da obra. Lá em cima, no madeiramento, Marcos que entende dessas coisas, de lá do telhado, em cima do madeiramento do telhado, um pequeno prego, viu, irmã? Guarde esse prego. Um pequeno prego estava ali, a tudo assistindo essa movimentação dessa igreja. E ele ouvia as pessoas elogiando todas as partes encantadoras daquela estrutura e não ouvia sequer um elogio para ele. Ele queria muito ser notado, queria ser o importante na história. E sequer as pessoas sabiam que esse prego estava lá. E ele ficou irritado e com ciúmes. O prego esboçou: se sou tão insignificante, ninguém sentirá minha falta. Então, o prego desistiu de sua vida, deixou de fazer pressão no madeiramento e ele foi se deslizando até o ponto de cair ao chão. Naquela noite,
caiu uma chuva torrencial, como a gente fala aqui na linguagem de Judson, o repórter. O cacau caiu aquela noite. Caiu muito forte. E o que aconteceu? Logo onde faltava aquele bendito prego, o telhado começou a ceder. Cedeu de tanta forma que começou a separar as telhas. A água que escorreu pelas paredes molhou todo o tapete, o carpete que tinha no altar. Manchou as paredes. Molhou a Bíblia veio a estragar. E ficou os bancos todos lameados, machucados, todos molhados. E tudo se arruinou naquela igreja de tanta beleza aquela noite. Tudo isso porque o prego havia desistido de seu trabalho importante. E o prego? O que aconteceu com ele? Ao segurar o madeiramento do telhado, ele era obscuro, como talvez até mesmo você se sinta assim. Sem importância, porque o seu cargo na igreja é tão pequeno. Às vezes você acha e você se sente assim, porque muitos não lhe notam, e aí você pode se sentir assim. Mas ele, mesmo na sua obscuridade, ele era útil. Ele se sentiu obscuro, mas ele era útil. Agora, o que aconteceu com ele? Ele passou-se a ser enterrado na lama, e ele continuou obscuro. Mesmo ao se despregar do materiamento, ele continuou obscuro. Como também se tornou um completo e inútil. E ele acabara sendo comido pela ferrugem. Eu tenho uma pergunta e eu não gostaria de resposta, porque quando a gente faz uma pergunta assim, não precisa os irmãos exporem a sua opinião, mas pode guardar em seu coração a sua resposta. E a minha pergunta é: e você, nessa noite? Como você tem se sentido? Como esse prego da história? Sem importância? Sem valor? Está se sentindo isolado? Tem muita gente que vive entre nós aqui e se sente totalmente isolado. Esquecido, talvez você tenha se sentido? Eu quero dizer para essa noite que não. Que você não pode se sentir assim. Eu tenho autoridade para lhe dizer isso, porque o Senhor falou isso para mim essa semana. Ele falou ao meu coração, e eu tenho autoridade, porque quando você se coloca na mão do Senhor para servi-lo, Ele te dá autoridade para você falar através dele. E eu quero te dizer que você tem uma importância muito grande para Ele. Nesse mundo tão grande, você é muito importante para Ele. Ele percebe você, mesmo em meio à multidão. Mas eu quero dizer para você que mais do que ser importante para o mundo é ser importante para Deus. E eu vim aqui nessa noite dizer isso para você, porque Deus falou isso para mim. Mais do que ser importante para qualquer outra pessoa, eu sou importante para Deus. Eu quero dizer para você também que você tem valor. Você é a escolha de Deus. O Senhor escolheu você. E mesmo que você tenha colocado Deus em algumas circunstâncias da sua vida de lado, mesmo assim Ele tem interesse em você. Deus, sem você, Ele continua sendo Deus. Mas você, sem Deus, não é ninguém. É simplesmente uma poeira na estrada. Uma folha seca que o vento leva. Então eu quero dizer para você que você se alegre no Senhor nessa noite. Faça o seu trabalho com amor. Se não te reconhecerem, se não perceberem a sua importância, aquele que está lá no céu, que intercede por vós, Jesus, Ele que te criou, te reconhece e sabe o seu valor. Erga a sua cabeça e sirva-o de todo o teu coração. E continue a obra do Senhor. E pelo Senhor, guarde seu coração, ide, vá, faça o que deve ser feito. Não se importe com os lugares
de destaque esteja apenas à disposição do mestre para trabalhar na igreja, porque a obra é para o Senhor e pelo Senhor. E se você se sentir nesse momento, como esse louvor falou ao meu coração, eu gostaria que no final dele você ficasse de pé. Se você de fato entendeu a sua importância, a importância que Cristo tem em colocar você numa posição de destaque no coração dele, que você possa se erguer para esse louvor também no final. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Oremos ao Senhor. Querido Jesus, que possamos sair daqui regozijados, nosso espírito, Senhor, através de Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor, de fato, nos torna pessoas importantes, Senhor. Que sejamos reconhecidos por Ti, apesar de nossa infragilidade, das nossas imperfeições. Que venhamos nos sentir úteis para a Tua obra, Senhor, porque é o Senhor que nos reconhece. Não permita, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir falácias de pessoas usadas pelo inimigo para nos entristecer, para nos impedir de chegarmos até o final dessa caminhada.
Mas que mais importante, Senhor, sejamos para Ti. Que não venhamos a nos preocupar, Senhor, com pessoas que nos impedem de prosseguirmos, Senhor. De pessoas que, ao invés de se colocarem à disposição de servir e fazer a Tua obra, muitas vezes atrapalham essa obra de prosseguir. Mas nessa noite nós nos colocamos em Tuas mãos. Use-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Molda a nossa vida. Coloque o nosso caráter, Senhor, igualzinho ao Teu. Sabemos que é muito difícil, Deus, nessa caminhada dessa vida. São muitas as dificuldades, mas que não venhamos olhar para elas, Senhor. Segure nossas mãos, Pai, nós te pedimos, nós te clamamos. Abra a porta de emprego, Senhor, para quem precisa. Tira da dificuldade essa noite quem tem passado por ela. Ajude, Deus, quem enfrenta um luto. Ajuda, Senhor, quem tem passado por aflição, Senhor, na família. Que o inimigo tem se levantado, Senhor, para desfazer as famílias. Pelas brigas, pelas confusões. Oh, Pai, nós te clamamos. Derrota esse inimigo na nossa vida. Nós clamamos a Ti nessa noite. Leva-nos em paz, Senhor. Agradecidos e crendo de que o Senhor abrirá uma porta para todas as coisas serem resolvidas, Deus. Nós almejamos o Teu retorno, que seja muito breve. Nos tire desse mundo de sofrimento. Nós clamamos a Ti. Não permita que sejamos como esse prego da história, que se sentiu inútil, foi derrotado pela ferrugem e pela lama. Nos colocamos em Tuas mãos. Usa-nos como barro em Tuas mãos, como vaso de honra. Honra, Senhor, nós como os Teus filhos. Não permita que ninguém venha jogar o nosso nome na lama. Não permita que o inimigo venha jogar o nome dessa igreja na lama. Nos ajude a erguer o caixa dessa igreja, porque ela precisa. Porque a gente precisa receber gente aqui para Te louvar. E a Tua casa merece ser linda, muito, muito, muito bem feita para receber as pessoas que necessitam, Deus. Nos ajude a reverter a história de nossa vida. Nós te pedimos e te clamamos. Nos batize com o Teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.